Oi, meninas e meninos, se tiver alguém, geralmente as turmas são compostas mais por mulheres, né? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilo? Na aula passada a gente tratou aqui um pouco sobre a questão de introdução, né, da psicologia, trabalhando alguns aspectos conceituais, alguns aspectos introdutórios. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de acordo com a nossa disciplina, com a nossa apostila também. Sugiro que vocês sempre tenham como acompanhar, né, a apostila direitinho, para a gente dar continuidade a isso. Pessoal, como eu já havia falado, a psicologia, ela tem essa visão do senso comum, né? Que é essa psicologia que a gente pensa que é, né? Mas que na verdade é uma psicologia do senso comum, não é uma psicologia científica. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente acabar não confundindo esses conceitos, tá? Confundindo essas áreas, né? Senso comum, científico, elas não são a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, certo? Pessoal, a psicologia do senso comum, essa psicologia que a gente entende porque alguém falou para nós, sabe? Esse conhecimento que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, sempre que, por exemplo, o seu poder de persuasão para vender, ou a jovem que utiliza o seu poder de sedução para atrair um rapaz, né? São formas, né, psicológicas que são utilizadas, mentais, gatilhos mentais, para que você alcance aquele objetivo que você quer. Então, embora não seja uma psicologia científica, uma psicologia que você tem um conhecimento ali aprofundado, mas é uma psicologia que você consegue manipular a sua mente, a mente de outra pessoa, para que você alcance o objetivo que você queria, ok? Mas qual a importância da psicologia para as profissões? Pessoal, é por meio da psicologia que a gente entende as necessidades do indivíduo na sociedade, né? Por que eu estou fazendo o curso de técnico em enfermagem? Para que eu estou fazendo esse curso? Quais os objetivos de ser um profissional da área da saúde? Quais os objetivos de prestar os serviços hospitalares? Então, tudo isso são questões que nos fazem responder buscando esses objetivos, né, das necessidades do meu cliente. Você faz um curso técnico de enfermagem, por quê? Porque você gosta? Ok, porque você gosta. Mas você vai trabalhar para atender às necessidades do teu futuro cliente, para atender às necessidades do teu futuro paciente, certo? Outra coisa que a psicologia ela auxilia é no papel da inteligência emocional, orientar, selecionar, identificar os métodos e técnicas para uma vida melhor. A gente vive hoje num mundo tão conturbado, de tanta pressão, de tanta cobrança, que às vezes nós, quanto profissionais, somos atingidos por essa falta de inteligência emocional, né? Eu escolhi a profissão de médico porque meus pais queriam que eu escolhesse isso, mas eu não gosto. Eu escolhi a profissão de advogado porque meus pais queriam, mas eu não gosto. Então, são fatores externos, alheios à nossa vontade, que interferem na nossa qualidade de vida, que interferem na nossa inteligência emocional. E a gente tem que saber lidar com essas situações, né? Lidar com as situações negativas do dia a dia, da nossa vida, para a gente conseguir resolver, para a gente conseguir sanar, ok? Outra coisa que a psicologia auxilia, gente, é na identificação de distúrbios, de falhas, buscando solucionar ou pelo menos amenizar. Trabalhar também no relacionamento interpessoal, né, entre os profissionais. Dentro da profissão de vocês, vocês vão lidar com pessoas doentes, com pessoas que precisam de ajuda, com pessoas carentes de conhecimento, carentes de cuidado. E às vezes, se a gente não se cuidar, a gente cai, né, nisso também. Então é muito importante nós termos esse estudo, é muito importante você ter essa preocupação, não só com a sua qualidade de vida física, nem só com a qualidade de vida profissional, financeira, mas também a qualidade de vida emocional, certo? A psicologia também ajuda nas profissões porque ela identifica o perfil, ela identifica o potencial e treina esses perfis e esses potenciais e acompanha eles, né?
Às vezes uma pessoa está trabalhando na área da saúde e ela não escolheu o curso correto para ela. É uma pessoa que está na área de medicação, mas que seria muito mais talentosa, habilidosa, se ela estivesse, por exemplo, na área de fisioterapia. Então, a psicologia, ela consegue ajudar nesse sentido, né? Eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. Imagine uma empresa. Na empresa, nós temos uma empresa de vendas de alguma peça, de peças de carro, por exemplo. E dentro dessa empresa nós temos várias pessoas. Existem as pessoas que ficam responsáveis pela venda, outros pelo caixa, outros pelo administrativo, outros pela parte da mecânica, enfim. E aí, um mau gestor, ele não se atenta às qualidades de cada pessoa, né? É uma pessoa de vendas que se dá muito melhor com a parte escrita, né? Tá lá em vendas. E a pessoa que se dá muito melhor com a coisa falada, no trato com as pessoas, está lá no administrativo. Então, às vezes, é só você realocar pessoas, você não precisa tirar essas pessoas. Você só precisa realocar elas de acordo com a qualidade profissional delas, de acordo com o talento que elas têm, de acordo com as habilidades que ela tem. Então, a psicologia, ela auxilia nisso. Mas o que tem a ver psicologia com enfermagem, que é a área de vocês? O que tem a ver a psicologia com a saúde, né? Melhor dizendo. A primeira relação da psicologia com a saúde é porque a psicologia, ela também trata o paciente, né, como um doente, como uma pessoa que precisa de medicação, que precisa de procedimento, que precisa de tratamento, certo? E a segunda é que a psicologia, além de levar em consideração os tratamentos, além de levar em consideração os procedimentos, a medicação, ela leva em consideração a vida pessoal do paciente, né? O que o paciente passou, por que ele agiu daquela forma, quais são os fatores econômicos, os fatores sociais, os fatores pessoais que fizeram ele passar por aquele momento, passar por aquele problema. Então vejam que às vezes é muito justificado, né, por teóricos, por profissionais, enfim, que uma pessoa ela entra no mundo do crime por conta dos fatores econômicos e dos fatores sociais. Uma criança que cresce dentro de um ambiente, né, do tráfico, por exemplo, e ela vê seu pai, seus tios, seus primos matando pessoas, usando armas, usando drogas, provavelmente ela vai desenvolver isso no decorrer da sua vida. Por quê? Porque foi uma coisa que ela aprendeu olhando, foi uma coisa que ela aprendeu observando, né? Então, assim, às vezes a pessoa está numa situação porque ela cresceu, o convívio dela, né? A forma que ela foi ensinada, a forma que ela foi orientada no decorrer da sua vida. Tudo isso são fatores relevantes, são fatores que são levados em consideração pela psicologia. Então, por isso é muito importante o profissional da saúde ele ter esse olhar global das coisas, né? Não ter só um olhar restrito àquela pessoa unicamente, aquele problema unicamente, tá? Avançando aqui, pessoal, nós temos o aparelho psíquico, né? O que é o aparelho psíquico? O aparelho psíquico ele foi estudado por um neurologista e ele buscou estudar o comportamento normal e anormal de seus pacientes, né? Segundo o teórico Freud, esse aparelho psíquico ele é composto de 3 sistemas. O primeiro sistema é o sistema ID. Esse sistema ID é aquele sistema que todo mundo nasce com ele. Ou seja, essa forma da gente sentir fome, sentir sede, ter as necessidades básicas da vida, são comportamentos justificáveis porque você já nasce com elas. O comportamento do ego, a personalidade do ego, é aquela personalidade que leva em consideração a realidade concreta. Ele tem um olhar mais idealista das coisas. Embora ele seja realista, mas ele consegue perceber, ele consegue planejar, ele consegue decidir. Ou seja, aqui entra o racional, o raciocínio da pessoa. E o superego, que é a terceira forma e a terceira personalidade, é aquela que leva-se em consideração os valores que foram transmitidos pelos pais, pelos avós,
né? Às vezes você aprendeu que criança, quando faz alguma coisa errada, tem que ser colocada de castigo. E por isso você faz isso com seus filhos. Então, essa personalidade, esse comportamento que você adota é por conta dessa questão que foi herdada, né, do meio ali social em que você viveu, tá? E, assim, por que eu tô falando isso? Porque existem várias formas de você aprender as coisas. Tem pessoas que aprendem ouvindo, tem pessoas que aprendem falando, tem pessoas que aprendem vendo. E isso é muito importante para você, porque você pode fazer essa autoavaliação. Poxa, como é que eu aprendo mais? Eu aprendo mais ouvindo? Eu aprendo mais falando? Eu aprendo mais vendo? Como é? Ou eu aprendo ouvindo e vendo, né? Eu sou muito de aprender as coisas quando eu vejo e quando eu escrevo, ou seja, quando eu olho. Então, é muito importante você fazer essa autoanálise de você, por quê? Porque isso pode te ajudar nos teus métodos de estudo, pode te ajudar nos teus métodos aí de trabalho, né? Você, quando profissional da saúde, você sempre vai ter que estudar, né? Sempre vai ter que se aperfeiçoar, se atualizar. Então é muito importante você entender como que o seu corpo ele flui melhor na questão do aprendizado. E a aprendizagem ela não se limita só a isso, né? A gente aprende por meio dos nossos avós, dos nossos pais. Ah, por que você lava a roupa de certa forma? Porque você aprendeu com sua mãe, com seu parente, com sua tia, com sua prima. Por que você cozinha o arroz de tal forma? Porque você aprendeu com alguém. Então, tudo isso é aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela também tem a ver com a psicologia. Por quê? Porque a gente aprende, né, por meio ali do poder cognitivo que nós temos. Principalmente a aprendizagem por imitação ou observação. Né? Geralmente a gente aprende usando essa ferramenta, né? Você vê e você faz, conforme aquilo que você vê, conforme aquilo que você observa. Uma outra coisa interessante que é importante a gente falar aqui é sobre a questão do temperamento, caráter e personalidade. Né? São 3 palavrinhas aí que por muito tempo foram estudadas, por muito tempo elas passaram por esse processo de conceituação. Né? O que seria temperamento? Alguns autores acreditam que temperamento seria uma variante de 4 tipos básicos. Quais seriam eles? Perdão. Seria o sanguíneo, né, típico de humor variado, pessoas de humor variado. Seria o melancólico, para aquelas pessoas tristes e sonhadoras. O cólero, para aquelas pessoas que têm um desejo forte e sentimentos impulsivos. E o fleumático, que são aquelas pessoas lentas, apáticas e de sangue frio. Essa palavra temperamento, ela veio do latim e representa o que? A peculiaridade e intensidade individual dos afetos psíquicos e da estrutura dominante de humor e de motivação. Hoje, né, atualmente, o que mais se aceita a respeito do temperamento é que certas características são decorrentes de processos fisiológicos do sistema linfático, bem como a ação endócrina de certos hormônios. Ou seja, o seu temperamento ele varia conforme a atuação hormonal, por exemplo. Tem pessoas que têm muita variação hormonal, então provavelmente às vezes tem algum probleminha de hormônio. E aí tem que tomar alguma medicação para que esse temperamento ele se mantenha estável, né? Assim, vocês já ouviram falar disso? Pois é. Mas existem alguns tipos de temperamento que você herda. Às vezes você é dessa forma porque não é porque tem problema hormonal, não. É porque você herdou da sua mãe, você herdou do seu pai, né? Ou não foi bem educado, não foi bem ensinado. Então, esse estudo do temperamento é para justificar alguns comportamentos, né, de crianças, de pessoas na fase já adulta. Por que você age dessa forma? A gente sempre, né, quem é psicólogo, sempre tenta olhar lá para o passado da pessoa e ver se aconteceu algum fato ali que chamou a atenção, algum fato que ocasionou aquele desenvolvimento daquele temperamento, tá? O caráter, gente, essa segunda palavrinha aí, seria o conjunto de reações e hábitos de comportamento que são adquiridos ao longo da vida e que especifica o modo individual de cada pessoa. Né? O caráter seria aquilo que você carrega consigo quanto valor, é aquilo que você carrega consigo quanto pessoa.
né? Às vezes a gente fala assim, que fulano de tal é uma pessoa de caráter, né? Uma pessoa que tem valores, uma pessoa que tem honra, uma pessoa que tem palavra. Então, esse caráter, você é ensinado, você vamos dizer assim, inspirado a acreditar, inspirado a fazer. Nós temos também a questão da personalidade, que a personalidade, ela está muito mais ligada aí ao desenvolvimento psíquico afetivo, pelas quais passa a criança desde a gestação. Então, por exemplo, a personalidade, ela está ligada também à questão dos genes que são herdados, né? Como também o meio pelo qual a criança nasce. A personalidade é como se fosse a junção do temperamento com do caráter, né? Porque são duas coisas importantes que nós, quanto pessoas, desenvolvemos ao longo da vida. Então, é muito importante a gente sempre levar em consideração aquelas duas palavrinhas que eu deixei na aula passada, que é a questão da hereditariedade e do ambiente. Você herda muita coisa, mas você também aprende muita coisa por influência do ambiente. Então, são questões de muita relevância que a gente tem que levar em consideração. Né? Uma pessoa, ela age como ela age, ela é da forma que é, não é porque Deus quis, não é porque foi desse jeito e pronto e acabou, não. Foi um procedimento, foi um processo, né, que a pessoa herdou, que a pessoa adquiriu ao longo da vida. Ok? E aí, quando a gente vive tantas emoções, e eu estou falando aqui para vocês, né, de emoções, de sentimentos, de comportamentos, de personalidade, temperamento, caráter, esse tipo de coisa, com o passar do tempo, isso vai se aflorando e vai gerando o que a gente mais escuta nos dias de hoje, que é a tal da ansiedade, da depressão, que são situações anormais que geram problemas mentais. Né? A pessoa ansiosa é aquela pessoa que tem excesso de futuro. A pessoa depressiva é aquela pessoa que tem excesso de passado. São duas grandes situações que estão no nosso dia a dia, né? Cada dia cresce mais, infelizmente. Por quê? Porque há esse boom de sentimentos, há esse boom de situações, certo? Eu vou parar por aqui, porque agora vai ser com vocês. Vou passar uma atividade para vocês fazerem sobre o que a gente estudou e principalmente sobre essa situação de ansiedade e depressão. Quero que vocês deem uma estudada mais a fundo, por isso que eu não vou falar muito sobre isso, tá? E vocês vão me trazer. As orientações eu vou passar no grupo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.